Som. Graça e paz, irmãos. É um prazer podemos estar aqui na casa do Senhor nessa noite, agradecendo a Deus, né? Cultuando ao Senhor por 87 anos dessa mocidade. Que bênção, né? E vemos o trabalho, como tem sido, um trabalho tão abençoado, né? Então, eu vou convidar a igreja a colocar-se em pé. Nós somos da Igreja Presbiteriana em Nova Brasília. Conheço muito dos irmãos aqui, acho que alguns nos conhecem também, né? Não sei se todos. Temos a Carol, Patrícia, Tony, Dudu, Eduardo, baixista aqui é o Atos, Mateus, Camille e o Vinícius, que é filho do nosso violinista aqui hoje. O Vinícius já é filho do Dudu. Então, assim, estamos frutos, né? Família, aqui é família. E o cântico que nós vamos cantar agora, nesse momento, tem como título Família. É um cântico que a gente gosta muito de cantar lá na igreja, irmãos. Que diz, somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. E o Senhor nos fez família, para juntos o adorarmos, para juntos glorificarmos a esse Deus. Lá na nossa igreja, a gente já tem um costume de, quando nós cantamos esse cântico, a igreja já se abraça, o pessoal já se cumprimenta. É costume da nossa igreja. Fique à vontade. Se quiser cumprimentar, se quiser dar um abraço no irmão, fique à vontade. Somos a família. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. E não tem fim esta união. Somos a família. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. E não tem fim esta união. Bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um. Somos um, somos a família. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. E não tem fim esta união. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um. Somos um. Foi tão bom. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um. Somos um. Como és precioso, meu irmão.
e não tem fim, e não tem fim, e não tem fim essa união. Amém. A igreja pode sentar-se. Graça e paz, amados irmãos. É motivo de muita alegria para todos nós receber vocês aqui nesta noite, para juntos adorarmos ao autor e consumador da nossa fé, aquele que nos criou e nos formou para o louvor e para a glória do nome dele mesmo. Nós esperamos que vocês se sintam bem em nosso meio e que possam ser juntamente conosco edificados pela palavra de Deus e adorá-lo por tudo que ele tem feito, por tudo que ele ainda vai fazer, porque nós cremos que nós temos recebido do nosso Deus bênçãos infindas. E nós sabemos que é pela graça dele que nós estamos aqui. E nós queremos começar apresentando a nossa UMP. Nós hoje temos 11 sócios matriculados. A Maíra é a presidente da nossa mocidade. Se coloca de pé aí, Maíra. Eu que vos falo, sou a vice-presidente, novinha ainda. A primeira secretária, a Suelen. Segundo secretário, Gabriel. Tesoureiro, Diácono Keiner, que vai levantar a mãozinha. Eu ia falar, nem precisava levantar, mas Henrique está acordado. E temos o restante dos nossos sócios. Hoje temos ali o Diácono Vanderlan. E o Diácono Vanderlan. Então, irmãos, olha, que Deus esteja abençoando cada ato deste culto, abençoando essa mocidade. E que cada dia mais nós tenhamos o desejo, né, de trabalhar em prol do Evangelho do nosso Deus. Nós estaremos nos colocando de pé, estaremos fazendo uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus, que é grandioso, que é poderoso, que é bondoso, que é misericordioso e que tem sustentado as nossas vidas. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu, te louvamos, Senhor, pela salvação concedida a nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Te louvamos, Senhor, porque Tu mesmo tens sustentado as nossas vidas, porque Tu és, Senhor, o Deus santo e soberano sobre todas as coisas, Deus que cuida de nós e que nos sustenta de acordo com a Tua vontade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua muita bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, Senhor, constante com as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós sabemos, Senhor, que Tu mesmo nos sustenta, é o Senhor que alegra o nosso coração e que não existe, Senhor, satisfação maior do que estar na Tua presença e Te adorar. Aceita, Senhor, cada ato deste culto como um cheiro suave a Ti, o nosso louvor, a nossa adoração, que a Tua palavra, Senhor, aqui dita, possa servir de edificação para as nossas vidas e que, de fato, Senhor, possamos ansiar em praticá-la, Senhor, para que o Seu nome seja honrado através de nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, a oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós faremos a leitura no Salmos 89. Salmo 89, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 18. Nós faremos essa leitura alternada, eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, assim até o versículo 18. Leiamos. Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor
Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amaianas. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu as fundastes. O norte e o sul, tu os criaste, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. O salmista aqui proclama a misericórdia e a fidelidade de Deus. E essas características não estão baseadas em méritos humanos, mas estão baseadas na promessa do próprio Deus e no seu caráter imutável. Deus é incomparável, poderoso, soberano e sustenta a tudo e a todos conforme o conselho da sua própria vontade. E tem como o fundamento desse governo a justiça e a retidão. O salmista vai declarar lá no versículo 15 como são felizes aqueles que andam na luz da face do Senhor. Por quê? Porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é a nossa justiça. E nós podemos nos alegrar nele em todo o tempo. Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. E é esse Deus soberano e maravilhoso que nós estaremos louvando mais uma vez através do Ministério Adorarte. Vamos louvar a Deus com um cântico bem antigo. Nós gostamos muito de cantar, que diz que Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. E o Senhor, Ele tem colocado os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Ele cavalga por nós. O Senhor é quem luta, tem lutado as nossas guerras e tem nos garantido a nossa vitória. O Senhor é por nós, irmãos. E a palavra nos diz que quando o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos louvar a Deus com esse cântico. Vamos ficar de pé, igreja? Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti.
encantamento sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Mais uma vez, Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, aleluia, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Amém. O próximo cântico tem como título Maranata. Maranata, ora vem, Senhor. Que o Senhor possa vir sobre nossas vidas, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, né? E concedendo a nós, né? Muito mais anos e anos de vida ainda, né? Nessa mocidade, fortalecendo. Que o Senhor seja com essa mocidade a cada dia. E é uma alegria, irmãos, podermos comemorar nesses tempos de hoje, 87 anos, né? É a bênção do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Oh,
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos declarar todos: vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. A igreja pode sentar-se.
Nós faremos mais uma leitura bíblica, e desta feita nós faremos a leitura em Eclesiastes 11, 9 e 10. E eu vou pedir à mocidade para que abra a Bíblia em Eclesiastes 11, 9 e 10. E a igreja que abra a Bíblia em Isaías 1, versículos de 18 a 20. Os moços de Nova Brasília também podem ler, tá? Com a nossa mocidade, Eclesiastes 11, versículos 9 e 10. Os demais irmãos da igreja farão a leitura em Isaías 1, versículos 18 a 20. Vamos lá, Eclesiastes 11, 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Isaías 1, 18 a 20. Então, diante de um Deus que é santo, fiel, imutável, incomparável, grandioso, soberano e justo, que nós já lemos lá no Salmos 89, nós nos deparamos com nós, que somos pequeninos, que somos falhos, que temos a nossa natureza pecaminosa, e por muitas vezes nós somos tentados a nos alegrarmos naquilo que o desagrada, e a nos satisfazer os nossos corações, e aquilo que satisfaz ao nosso coração e agrada os nossos olhos. Mas é necessário que nós lembremos dessa verdade que aqui nos é revelada. Quando a palavra de Deus nos diz que de todas as coisas que nós fazemos, que nós fizermos, Deus nos pedirá contas. Então, sabendo de todas essas coisas, é necessário que nós nos acheguemos a Ele, que nós abramos os nossos ouvidos e ouçamos aquilo que Ele nos diz, que confessemos a Ele os nossos pecados, e pelos méritos de Cristo, nós nos tornaremos alvo como a neve, e receberemos o perdão, não pelos nossos méritos, não pelo aquilo que nós fazemos, mas por meio de Cristo, que na cruz verteu o seu sangue, para que nós, através dele, tivéssemos o perdão dos nossos pecados e pudéssemos nos achegar a Deus. Então, neste momento, nós estaremos confessando a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, e após alguns segundos de oração silenciosa, eu vou pedir ao presbítero Paulo que esteja fazendo uma oração audível, agradecendo a Deus, então, pelo perdão recebido em Cristo Jesus. Nós ainda faremos a leitura, juntos, em uma só voz, em 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Leiamos todos juntos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse momento, nós teremos uma oração de intercessão pelos nossos jovens,
para que, como nós lemos aqui, nós possam permanecer firmes naquilo que tem aprendido através da palavra de Deus, para que possam ser edificados por ela e para que possam, nesse momento em diante, reconhecendo quem é e aquilo que Deus é, possam viver para o seu inteiro agrado, possam ser moldados de acordo com a vontade de Deus para a glória dele, que assim possamos ser luz do mundo, nesse mundo em que vivemos. E para essa oração, eu vou pedir ao presbítero Leandro, que também é conselheiro da nossa mocidade, que erga sua voz em uma oração. Salmos 92:1, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós somos convocados para adorar ao Senhor e nós estaremos louvando ao nosso Deus mais uma vez através do Ministério Adorarte. Som. Vamos cantar um cântico, irmãos, que tem como título Maravilhosa Graça. E é pela graça do Senhor, realmente, que vivemos, né? Paulo nos ensina que a graça do Senhor é o que nos basta. E pela sua graça, o Senhor nos concede aquilo que nós não merecemos. Não é isso, pastor? O Senhor nos concede aquilo que nós não merecemos. É através da sua graça, é através da sua maravilhosa graça. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Vamos ficar de pé para louvar o nome do nosso Deus? Digno é o Rei que a morte venceu.
Todos os dias nós cantamos ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, pela sua graça infinita sobre nossas vidas, né? Vamos louvar a Deus com um cântico que tem como título Redenção. É um cântico também bem conhecido, né? Ele exaltado? Desculpa, irmãos, vamos cantar Ele exaltado. É um cântico bem antigo, desculpa. É um cântico bem antigo também, mas que diz Ele exaltado nos céus. Nós servimos a um Deus que é grande, um Deus que está acima de todas as coisas. E Ele precisa ser exaltado nas nossas vidas todos os dias. A roupagem do hino está um pouquinho diferente da antiga, tá, irmãos? Mas o cântico é o mesmo.
Chegamos ao momento da edificação. O Senhor fala ao seu povo. E está conosco hoje o reverendo Giovanni, da IPB de Jerônimo Monteiro, que prontamente atendeu o nosso convite para estar aqui pregando nesta noite. E eu vou convidá-la a se colocar aqui na frente. Vou pedir ao pastor Jefferson que venha com ele e faça uma oração, intercedendo a Deus pelas nossas vidas, para que possamos, ter os nossos corações abertos para ouvir e entender aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, e a fim de também o reverendo seja apenas um instrumento usado da mão do nosso Deus. Senhor, Tu és todo desejoso, e nós, como Teus filhos, como Teu povo, ansiamos a Tua instrução. Queremos, Senhor, declarar o nosso amor pela Tua palavra, e por isso mesmo Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor use o nosso irmão tão querido, tão precioso, reverendo Giovanni, iluminando a leitura da Tua palavra, a exposição da Tua palavra, a aplicação da Tua palavra. Que os nossos corações sejam preparados pelo Senhor como uma terra arável, como uma terra boa, como uma terra adubada, para o recebimento da boa semente. Que a Tua palavra, Senhor, uma vez exposta fielmente, possa encontrar no nosso coração uma terra boa e que ela possa germinar. Que possamos sair daqui prenhes da Tua palavra, que ela mexa conosco, que ela fale, Senhor, profundamente ao nosso ser. Usa Teu servo, se instrumentaliza dele, que seja assim para a glória do Teu nome, Pai Santo, em o nome de Jesus. Amém. Tá ligado aqui? Beleza. Obrigado. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus continue sobre a nossa vida e que nós continuemos nessa noite a ser edificados por meio da palavra, como temos sido desde o momento em que nós chegamos aqui. Vocês perceberam que hoje eu estou só metade, né? Quem me conhece e das outras vezes que eu estive aqui, vocês sabem que eu sempre estou acompanhado por um seminarista em treinamento, né? Que é o Tito. Tito é o meu menininho. Tanto ele quanto a Laís não puderam estar comigo. A gente tem 2 membros queridos lá da nossa igreja fazendo aniversário, e um deles é a pequena Alice, né? Amiguinha do Tito. A gente é bem próximo da família e tinha festinha e não tinha como deixar, né, que ele não participasse. A Laís até sugeriu que eu pudesse vir e ela vir comigo e deixar o Tito com uma tia, mas eu sei do nível que ele está de saúde, se é que vocês me entendem, e eu disse, não, vai com ele, porque não vai dar muito certo esse negócio não, fica com ele aí, e eu vou lá atender os irmãos, eu tenho certeza que eles vão entender. Irmãos, é muito bom poder estar aqui essa noite, poder retornar a essa igreja, poder rever os irmãos, e eu me sinto muito à vontade aqui, feliz pela oportunidade que me é concedida nessa noite. Eu quero parabenizar ao MP pelos 87 anos, não é, de organização, que Deus continue fortalecendo a vida de vocês, derramando toda sorte e bênção. Agradecer a Maíra e toda a diretoria local pelo honroso convite, é um privilégio poder estar aqui. Também quero agradecer ao reverendo Jefferson e todo o conselho, né, por nos ceder o espaço aqui novamente. Eu tenho meus irmãos no meu coração, né, e tenho me chegado cada vez mais próximo do Jefferson, para ver se no futuro próximo ele me dê, né, a graça de ser, quem sabe, auxiliar dele, né, ou aqui, ou em outro campo, né. Eu me sentirei como Paulo aos pés de Gamaliel, esse é o meu sentimento, né. Quero cumprimentar então o conselho, obrigado pela oportunidade. A Revero Marinho, Rosângela, irmãos queridos também que nós aprendemos a amar. Cumprimentar o grupo de louvor da Nova Brasília, alegria poder ouvi-los e Deus usando a vida de vocês aqui no louvor. Abraço fraterno ao pastor Hélio, todo o conselho. Thaís esteve conosco há poucos dias lá na igreja, uma alegria poder revê-la, viu? Deus abençoe sua vida. E alguns irmãos que nós conhecemos lá em Guaçuí. Estivemos lá alguns dias num trabalho da UMP, também tivemos o privilégio de conhecer, foi uma noite memorável, prazer revê-los. Deus abençoe e continue fortalecendo vocês. Eu quero, meus irmãos, convidá-los a abrir a palavra do Senhor nesta hora, no 2º livro das Crônicas, para que juntos possamos tomar uma porção da Escritura
como base da nossa reflexão aqui essa noite, tendo a convicção de que, embora estejamos em um culto comemorativo ao aniversário da UMP, o culto não é a UMP, não é? Os louvores não foram entoados ao UMP, e muito menos a palavra será ao UMP, mas a toda a igreja. Nós aproveitamos esse ensejo para tomarmos posse das porções da Escritura que possa nutrir o nosso coração. Mas a aplicabilidade certamente também levará em conta a questão da UMP e tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui essa noite. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Convido você a voltar os seus olhos. Nós vamos ler inicialmente o verso 1 até o verso 3, e eu vou dizendo os outros versos que nós vamos ler em seguida. Eu peço aos irmãos que, por favor, nos acompanhem nessa noite. Do verso 1 ao verso 3, nos diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Agora volte os seus olhos para o verso 8 até o verso 11. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Amazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas guardavam na porta, ou que os levitas guardas da porta tinham juntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de toda Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham ao seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Agora o verso 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Verso 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelo restante de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a este respeito. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Somente esses versos como base da nossa reflexão. Queridos, eu quero aproveitar essa oportunidade para meditar com vocês nessa noite, neste texto que é rico, atual, poderoso, que certamente possui ensinamentos profundos para o nosso coração aqui hoje à noite. Se nós pudéssemos resumir tudo o que nós lemos aqui e pudéssemos resumir isso numa sentença teológica ou num tema, como você preferir, eu diria que nós estamos diante do seguinte tema teológico aqui essa noite: o ministério de Uda, um paradigma para ser seguido por todos os cristãos em qualquer era. O ministério de Uda, um paradigma a ser seguido por todos os cristãos em todas as eras, principalmente em tempos de crise. Nós já vamos voltar a este texto.
Guarde o seu coração, porque nós vamos voltar nele. Antes, porém, deixe-me fazer aqui uma introdução que é pertinente àquilo que eu quero tratar com vocês. Períodos de crises e de dificuldades, como os dias de Uda, exige certamente coragem, disposição, exige acima de tudo convicção daquilo que se crê e da maneira como nós aplicaremos o conhecimento da Bíblia Sagrada em nossas vidas. Por exemplo, entre 1939 e 1945, o mundo estava sendo abalado e sacudido pela Segunda Guerra Mundial. Acredita-se que esse tenha sido o período, ou um dos períodos mais sombrios da história humana recente. O saldo de mortes, por exemplo, neste período, chegou à casa dos 60 milhões. Um dos aspectos mais marcantes da Segunda Guerra, sem dúvidas, foi a perseguição promovida por Adolf Hitler contra os judeus, naquilo que nós conhecemos como o Holocausto, onde cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados. Neste período sombrio, neste período de dificuldades, Deus manteve pessoas fiéis à sua palavra. Mesmo em um período obscuro da história, quando a maldade imperava e parecia que não haveria mediação para os problemas que o mundo enfrentava, Deus mantinha pessoas fiéis e dispostas a serem canais de bênçãos para aqueles que estavam sofrendo. E uma pessoa se destaca neste período, e talvez você já tenha ouvido falar dessa pessoa. O nome dela é Corrie ten Boom. Não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher. Corrie era uma cristã na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Os seus pais possuíam um comércio, eles moravam em cima deste comércio, e quando os nazistas ocuparam o seu país, começou a perseguição contra os judeus. Corrie e sua família então decidiu abrigar judeus dentro da sua própria casa. Eles fizeram um compartimento na sua própria casa, quebraram uma parede, um cômodo meio que escondido, e eles colocavam judeus que estavam sendo perseguidos naquele ambiente. Especificamente, o mandamento de amar ao próximo estava sendo de fato aqui respeitado e obedecido por essa família e por essa mulher. Isso lhe custou muito caro. Mais tarde, Corrie e sua irmã foram levadas ao campo de concentração. A sua irmã nunca mais voltou de lá, ela morreu. Corrie decidiu pregar o evangelho no campo de concentração, sobreviveu a todo aquele inferno na terra, e ela retorna, então, depois de muito tempo, e decide pregar o evangelho e ensinar outras pessoas. Mesmo em meio à fome, à doença e à perseguição, ela decidiu que tempos de crises não podem minar a nossa fé. Tempos de crise não pode de forma alguma nos enfraquecer. E nós jamais devemos nos esconder em períodos onde mais se precisa da palavra de Deus. Ela então decidiu pregar o evangelho, contar o seu testemunho. Essa história ficou conhecida no mundo inteiro. E ela ainda pode ser lida em um livro que fica aqui a dica para os irmãos, chamado O Refúgio Secreto. É a própria Corrie relatando toda a sua história e a sua peregrinação e como se deu os fatos em sua vida. O Refúgio Secreto é uma boa leitura que eu indico para os irmãos aqui essa noite. Por que eu trago este exemplo? Porque nós estamos diante de um texto que nos mostra um período extremamente turbulento na história do povo de Deus. Assim como o mundo fora sacudido pela Segunda Guerra Mundial, o povo de Deus também enfrentou um momento extremamente difícil. Aliás, muitos momentos, mas este momento em específico era um momento por demais difícil. Por volta de 640 a.C., aquela nação que nós sabemos que deveria ser apenas um povo, ter o mesmo coração, servir a um único Deus, adorar em um mesmo lugar, estava dividido entre dois povos há pelo menos 290 anos. Ao norte, Israel, tendo em Samaria a sua capital e o centro do culto. Ao sul, Judá, tendo em Jerusalém a sua capital e o seu centro da vida religiosa. Após Salomão, como nós sabemos, o reino é dividido. O norte vai experimentar uma sucessiva troca de reis que ao longo da história se mostram cada vez piores. O norte tem reis que são cada vez mais depravados, que levam as pessoas do norte para quanto mais distante de Deus pudessem chegar, eles então conduzem esse povo. Ao passo que o sul experimenta altos e baixos. Nós temos em toda a história da monarquia de Israel
O Reino do Sul tendo reis que são bons em alguns momentos, outros reis que não são tão bons assim, não é? Mas, via de regra, nós temos Deus conduzindo a sua história de maneira mais específica no Sul, por causa do templo, por causa da cidade que o próprio Deus havia escolhido. Se nós pudéssemos olhar para o Sul e dizer qual é o pior rei que o Sul teve, sem dúvida alguma fora Manassés. Qual foram os melhores reis que o Sul teve? Ezequias e o rei Josias, no texto que nós lemos essa noite. São os paradigmas de bondade no Reino do Sul. Mas o texto que nós lemos nessa noite nos mostra uma realidade peculiar. Josias, meus irmãos, está assumindo o trono. Ele está assumindo o reinado do seu povo em Jerusalém. E a herança que ele recebe ao assumir este reinado e este governo não é uma herança que talvez eu e você gostaríamos de experimentar. Há 75 anos atrás, Ezequias havia promovido uma reforma sem precedentes em Judá. Mas o reinado de Ezequias terminou e justamente da sua casa nasce o rei Manassés. E Manassés tem um reinado duradouro, 55 anos, dos quais esses 55 anos foram completamente dedicados ao distanciamento do Senhor. O povo se afastou, se degradou, o templo foi abandonado, aliás, foi profanado. Entre as práticas religiosas de Manassés estava o sacrifício de crianças, para vocês terem uma ideia, e a nação de Israel vivia uma crise sem precedentes. 55 anos, imagine, 55 anos uma nação distante do Senhor, com o culto totalmente deturpado, com a adoração corrompida, com a vida religiosa completamente distante dos propósitos para os quais eles foram criados. E agora, um menino assume este reinado. É neste contexto de desordem, de idolatria, de profanação, de distanciamento de Deus, de abandono da palavra, que Josias começou a reinar. Qual era a idade desse homem? 8 anos de idade. Ele assume o reinado com apenas 8 anos de idade. Com o templo abandonado, como eu disse, o povo longe de Deus e o culto numa tremenda ruína. Palavra esquecida. Por onde começar, meus irmãos? Por onde iniciar uma obra de revitalização? Josias, então, ordena uma reforma no templo. Ordena que o templo seja completamente reformado, 10 anos depois de assumir o reinado, quando agora ele tinha 18 anos. E sabe o que nos chama a atenção neste texto? Se você voltar os seus olhos para o versículo 14, diante de tudo que eu disse para vocês, do contexto que o povo estava vivendo, do culto sendo deturpado, do templo abandonado, da palavra esquecida, o verso 14 nos diz que dinheiro era recolhido na porta do templo. Então, não tinha culto, não tinha palavra, não tinha adoração, não tinha serviço litúrgico, o povo estava distante de Deus, mas havia coleta de ofertas. E aqui eu faço um pequeno parênteses, para pensar com os irmãos de como a história se repete. De como ano após ano, era após era, a história se repete. Porque mesmo nos nossos dias, em muitos lugares, não temos mais palavra, não temos mais culto bíblico, não temos mais adoração sincera, não temos mais busca por arrependimento, não temos mais mudança de vida, mas temos a busca do dinheiro como ponto central e as pessoas cada vez mais gostam dessas práticas como se pudessem barganhar com Deus. Este é o sentimento que nós encontramos aqui. O culto está completamente destruído, mas a oferta era recolhida, porque o dinheiro era o ponto alto, as pessoas achavam que podiam comprar a bênção de Deus, e eu fiz esse parêntese aqui, eu termino esse parêntese só para dizer como a história se repete ao longo dos séculos, de como as pessoas se enganam pela questão monetária. Fato é então que Josias começa a sua reforma, e diz-nos a narrativa que em meio àquela bagunça toda, eles encontram um livro. Não qualquer livro, não um livro qualquer, mas o livro da lei. E por mais que pareça despretensioso, meus irmãos, este texto não é. Porque algo curioso nos chama a atenção. Este povo, o povo judeu e sobretudo o povo do Reino do Sul, sempre fez questão de ser reconhecido como o povo da lei. São eles que discutem com Jesus, que dizem, nós somos filhos de Abraão, nossos pais comeram o maná do deserto, nós recebemos a revelação de Deus, é o povo da lei. Mas no período de Manassés e no início do reinado de Josias, eles se esqueceram completamente do livro da lei. Em linguagem simples,
A palavra estava perdida dentro do próprio templo e a nação não tinha mais uma baliza pela qual as suas práticas pudessem ser julgadas e orientadas. Essa palavra então é atual, meus irmãos, porque nos parece que nós enfrentamos dias parecidos. Nós enfrentamos dias onde a palavra de Deus tem sido negligenciada em muitos lugares. Nós vivemos, meus irmãos, uma escala sem precedentes, do abandono daquilo que é reto, da prática da justiça, da vida em comunidade como igreja, do senso de amor e de dever para com Deus, da submissão aos mandamentos do Senhor. Nós temos a palavra impressa, nós a temos em múltiplas versões, em smartphones, onde você quiser, mas nos parece que, embora tenhamos essa quantidade de palavra disponível, ainda assim, eu e você somos parte de uma geração, e eu não falo só do contexto de igreja, nós somos parte de uma geração que pouco conhece ou sabe da palavra de Deus, ou simplesmente a negligenciam e a abandonaram completamente. Só que, meus irmãos, se não há palavra, se não há Bíblia, pode acontecer qualquer coisa no lugar da reunião, menos culto. Se a palavra não existe, pode acontecer qualquer coisa, mas isso não pode ser chamado de culto. Essa assertiva também é verdadeira para nós. E aproveitando o ensejo que estamos no aniversário da nossa UMP, fica aqui uma palavra de orientação e de alerta para os nossos jovens. Nós precisamos resgatar o amor pela palavra de Deus nas nossas igrejas. Nós precisamos resgatar o amor pela palavra de Deus nas nossas escolas. Nós precisamos resgatar o amor pela palavra de Deus na sociedade. Nós precisamos, acima de tudo, nós que somos chamados de o povo da Bíblia, entendermos, comermos, digerirmos, nutrirmos o nosso coração deste livro. Porque senão toda a nossa prática religiosa pode ser qualquer coisa, menos um verdadeiro culto a Deus. O povo então não tinha palavra, o povo estava longe da palavra completamente. E é neste contexto que o livro é achado e o rei decide fazer uma reforma. Quando a palavra de Deus é encontrada, meus irmãos, as coisas começam a mudar em Jerusalém e em toda Judá. E é neste contexto que surge a nossa personagem de hoje, a profetisa Uda. E ela serve de paradigma para todos nós que trilhamos o caminho da vida cristã. Ela surge em um período extremamente difícil. O texto nos diz que quando o livro é achado, o rei é notificado, quando ele escuta as palavras do livro, ele rasga suas vestes, uma atitude deliberada de contrição, temor e arrependimento, e ele se coloca em prantos, e ele então decide saber se aquilo que for encontrado no livro realmente é verdadeiro. Aqui existem divergências sobre este livro que for encontrado. Alguns estudiosos têm caminhado pela linha de que o livro encontrado possivelmente não tenha sido todo o Pentateuco. Haja vista que ele foi lido de uma única vez na presença de Josias, e ele então se arrepende imediatamente e rasga suas vestes. Acredita-se que provavelmente tenha sido apenas o 5º livro, isto é, o livro de Deuteronômio, ou Êxodo e Deuteronômio. Em todo caso, meus irmãos, nos parece que a porção lida e que gerou contrição no coração do rei, trata-se de uma literatura deuteronomista. Aquelas promessas para o povo de Deus sobre as bênçãos que eles deveriam herdar ao entrar na terra prometida e caso não obedecesse as maldições que viriam sobre o povo. Mas fato é que o rei se entristeceu profundamente com o que ele ouviu. E ele então decide enviar uma comitiva para consultar o Senhor. Mas aqui há algo curioso. A comitiva então é enviada à casa de uma mulher chamada Uda, profetiza em Jerusalém. Nós não temos muitas informações acerca dessa mulher. Na verdade, alguns de nós, e lógico que eu não estou menosprezando o conhecimento bíblico dos irmãos, são personagens que nos fogem à mente, não é? Eu conversava com meu sogro sobre este texto, por exemplo, ele disse, Uda, quem é essa mulher? Não é? Eu dei um desconto para ele que ele é convertido há pouco tempo, né? Falei assim, você foi salvo pelo gongo, né? Mas às vezes nos fogem. Quem é essa mulher? Por que ela é importante? Por que o seu relato fora inserido no cano da Escritura Sagrada?
A comitiva foi enviada à casa dessa mulher. Nós não temos muitas informações sobre ela, a não ser que seu marido era um homem chamado Salum, que este era o guarda-roupa, provavelmente do templo, e as únicas referências que nós temos dela é justamente no texto que lemos, de 2 Crônicas, e no mesmo relato em 2 Reis, capítulo 22. Mas, apesar de poucas informações, a sua vida é importante, a sua atuação é importante, porque a história foi preservada para o nosso conhecimento e para a nossa edificação. Por que o ministério dessa mulher é importante? É a pergunta que nós precisamos nos fazer. E como nós podemos aprender com ele? Por que ela foi útil em tempos de crise? Como o exemplo de Corey, que eu disse para os irmãos aqui. Como nós podemos aprender com ela? Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira lição que nós podemos aprender com este texto, quando Uda é consultada pelo rei Josias, existe um porquê dela ser consultada. Existe um porquê de uma comitiva procurar essa mulher. E isso é o primeiro ponto da nossa reflexão aqui essa noite. O primeiro motivo, então, por que essa mulher é importante, é que ela se manteve fiel ao Senhor em tempos de apostasia. Assim como a igreja é chamada a se manter, assim como você, o MP, é chamado a se manter, assim como você, SAF, assim como você, o PH, assim como você, Conselho, é chamado a se manter. Uda se manteve fiel ao Senhor em tempos de apostasia. Perceba, meus irmãos, nós não sabemos exatamente quantos anos Uda tinha. Nós não sabemos há quantos anos ela era profetisa. Mas se nós considerarmos que Josias estava em seu 10º ano de reinado, que Uda era casada, que ela exercia o ministério público, que ela era respeitada, e que Manassés, o mau rei, tinha governado 55 anos, então está cristalino para nós que essa mulher já era experiente, e não mais uma menina, ao ponto de o rei mandar consultá-la. É provável então que ela esteve em Jerusalém, ou durante todo o período de apostasia, ou pelo menos boa parte dele. Certamente Uda acompanhou, meus irmãos, a situação calamitosa em que a nação se encontrava. Ela viu com seus olhos a cidade escolhida por Deus para fazer habitar o seu nome. Ela viu o templo dedicado ao Senhor, que no dia da sua inauguração recebe o aval de Deus ao ponto dos sacerdotes não ficarem de pé. Ela viu o culto completamente destruído. Ela viu sacerdotes e levitas venderem os seus ministérios. Ela viu ou ouviu acerca do sacrifício de crianças, de como deuses estranhos foram cultuados dentro do templo. Um período de completa apostasia. Essa mulher acompanhou provavelmente boa parte de tudo isso. Ela viu o que Manassés fizera, de como a idolatria, a imoralidade alcançaram níveis alarmantes, levando o povo à ruína. Ela sentiu na pele a realidade e os efeitos de uma nação que abandona o seu Deus. Ela sentiu na pele os efeitos e a realidade e as consequências de uma nação que abandona a palavra do Senhor. E mesmo diante de todo esse cenário, onde os homens são levados a pensarem e a agirem pelo senso comum, a nadarem a favor das ondas, ela se manteve separada e fiel a Deus. Porque tempos de crises, à semelhança de Uda, à semelhança de Corey, nos convida, meus irmãos, a nos posicionarmos diferentemente daquilo que a maré tem nos conduzido. Nós, como eu disse, somos parte de uma geração que tem abandonado ao Senhor completamente. Nós temos acompanhado alarmados cada vez mais famílias desestruturadas, distantes completamente daquilo que Deus estabeleceu para as pessoas. Nós temos acompanhado, meus irmãos, uma sociedade que abomina a Deus. Essa aqui é a palavra, abomina a Deus. Que olham para a Escritura com desdém, que normalizam o pecado, que colocam no mesmo saco aqueles que são fiéis e aqueles que vivem a vida de qualquer maneira. Nós acompanhamos alarmados igrejas que, a custo de terem pessoas em seus bancos e um caixa enrijecido e gordo, abriram mão dos seus princípios e da sã doutrina. Nós temos acompanhado isso. E via de regra, meus irmãos, muitas vezes nós somos pressionados para cedermos a isso. Liderança, conselho. O que dizer da juventude nos dias de hoje?
onde se normalizou tudo, onde tudo pode. A nossa UMP não é mais tão nova assim, né, meus irmãos? A nossa UMP, acima dos 18, né? Um pessoal mais experiente. Eu falo muito para a UPA, né? Eu sempre estou no congresso de UPAs e eu sempre falo isso para os meninos. Vocês precisam pensar um pouquinho sobre como o mundo cada dia mais tenta normalizar aquilo que a palavra de Deus condena. Mas isso é para toda a igreja. Nós achamos que precisamos, meus irmãos, ganhar pessoas simplesmente baixando a guarda, autorizando aquilo que Deus não autorizou, mas neste período de crise, essa mulher, meus irmãos, continuou fiel à palavra de Deus. Ela não caminhou pelo senso comum. E como podemos afirmar isso? Na primeira empreitada de reforma, em um momento extremamente delicado da nação, essa mulher foi lembrada para ser consultada. Ela não seria se o seu testemunho de fidelidade e compromisso não fosse uma verdade. Ela não seria consultada. Josias estava contrito e o primeiro nome que lhe surge à mente como um bom referencial de palavra é justamente de Uda. Isso nos mostra então que tempos de crise pode acometer qualquer sociedade. Tempos de crise, aliás, pode acometer qualquer igreja. Tempos de apostasia, muitas vezes, pode surgir mesmo no seio de igrejas mais sérias. E não sou eu que estou dizendo isso. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 25, no seu 5º parágrafo, afirma: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, e algumas têm se degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. A ideia que a confissão traz de não serem mais igrejas pressupõe que um dia elas foram. E por que deixaram de ser? Porque elas, meus irmãos, se mantiveram contumazes nas práticas delitivas. Uma igreja que abre as suas portas, uma geração que abre as suas portas à apostasia, ao engano, à mentira, ao pecado, e ela continua nessas práticas, ela deixa de ser a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Então, mesmo que às vezes, não é o caso de vocês aqui, louvado seja Deus, mesmo que estejamos em uma igreja, onde a liderança, o pastor, as pessoas entenderam que algumas coisas podem ser aceitas, ainda que a palavra de Deus condena, nós somos chamados a nadar contra a maré. É isso que Uda faz. Nós obedecemos até o ponto em que a Escritura é obedecida. A palavra de Deus para nós, então, olhando para Uda como um paradigma, é: se mantenha fiel, mesmo em períodos de crise. Reme contra a maré, ainda que isso lhe custe muita coisa. Viva em um mundo que é avesso a Deus, mas mantenha a sua comunhão com Ele. Porque Deus conta com uma igreja santa e pura. Deus conta com homens e mulheres, jovens e crianças, meus irmãos, que ainda temem, porque serão canais de bênçãos em tempos de crise. Isso nos leva ao segundo ponto. Essa mulher se manteve fiel em tempos de crise, e ela se tornou um canal de bênção no seu período, no período onde ela vivia, no período obscuro que a nação enfrentava. Como ser canal de bênção neste período difícil? Isso nos leva ao segundo ponto. Uda não era a mais famosa, mas Uda estava acessível quando precisaram dela. Então, nosso primeiro ponto é: Uda se manteve fiel em períodos de crise. A igreja precisa se manter fiel. Em segundo lugar, Uda não era a mais famosa, mas ela estava acessível quando precisaram dela. A igreja não precisa ser famosa, ela precisa ser acessível. A UMP não precisa ser a mais famosa do presbitério, ela precisa ser acessível. A SAF não precisa ser a mais famosa, ela precisa ser acessível. E como nós podemos entender isso a partir do texto? O texto diz que Uda morava na parte baixa da cidade. A ideia aqui não é de inferioridade geográfica ou social, ela apenas estava distante da parte mais elevada da cidade, onde estava o templo e os prédios governamentais, né? Mas apesar de não estar no centro da cidade, ela é lembrada, ela é encontrada e ela se coloca à inteira disposição da comitiva que fora enviada até ela. E por que eu disse que Uda não era mais famosa, mas ela estava acessível? É porque nos dias de Uda, meus irmãos, já prefiguram como em plena atividade em Judá, profetas como Jeremias e possivelmente Sofonias. Esses homens já estavam em plena atividade. Mas é a Uda que o rei envia a consulta.
Comentaristas acreditam que a descoberta de Josias, as palavras que ele ouviu, lhe levaram imediatamente a se entristecer, a rasgar as suas vestes, e um senso de urgência tomou conta do seu coração, como que dizendo, eu preciso resolver essa situação com Deus. Uda estava na parte baixa da cidade. Jeremias morava em Anatote, cerca de 5 a 6 quilômetros de Jerusalém. Mas não era algo demorado, né? A cavalo, 5, 6 quilômetros, quantos minutos? Meia hora, 1 hora talvez. Sofonias talvez não tenha sido procurado porque o seu ministério, segundo os comentaristas, possivelmente era um ministério ainda muito incipiente, muito novo. Ele estava no início, né? Não dispunha ainda de muita credibilidade, se é que nós podemos usar essas palavras. Mas neste período onde já havia os profetas renomados, essa mulher é consultada e ela se coloca inteiramente à disposição. Inteiramente à disposição para, naquele momento, ser bênção de Deus para uma nação que há muito tempo não ouvia a voz do Senhor. E sabe, meus irmãos, isso nos leva a pensar em uma realidade na nossa missão como igreja. Quantas e quantas vezes nós vivemos a buscar visibilidade e fama? Quantas e quantas vezes a nossa busca e os nossos empenhos estão estritamente empenhados para notoriedade, conhecimento. Mas ao mesmo tempo não nos preocupamos com a credibilidade do nosso testemunho e nem da acessibilidade que precisamos ter para com as pessoas. Nós não estamos disponíveis para ser canais de bênção em tempos de crise para absolutamente ninguém. Nós muitas vezes não nos dispomos para Deus e muito menos para o próximo. E aqui não é uma crítica a Jeremias ou Sofonias, como se eles não estivessem disponíveis, porque na verdade eles sequer foram consultados. A questão aqui é que Deus usa este texto, por exemplo, para nos mostrar que Deus não usa apenas um grupo seleto de pessoas, de que Deus não usa apenas nomes conhecidos, Deus não usa apenas pastores renomados para instruir a igreja, ou irmãos que possuem os seus canudos de formação, por melhores que sejam, e nada contra o estudo, você tem que estudar mesmo, a gente tem que estudar, mas isso não garante que Deus fala apenas através da nossa vida, ou usa apenas a nossa vida para abençoar a igreja. Eu tenho no meu coração a firme convicção de que a igreja é sustentada, meus irmãos, pela oração dos anônimos. Eu tenho um irmão na minha igreja, a título de curiosidade, deixe-me abrir esse parênteses aqui. Eu estou em Jerônimo, esse é o nosso iniciou agora o 6º ano, é o meu último ano lá, deste primeiro acordo que nós temos com a igreja. E desde que eu cheguei para Jerônimo, eu tenho um irmão que ele nunca foi à igreja, um senhor. Mas o motivo é justo, ele tem um câncer de pele extremamente agressivo. Então, há 6 anos ele não vai mais ao culto, ele mora com a filha, ele é viúvo, né? E ouvindo a história deste homem, desde que eu cheguei lá, a história desse homem é curiosa. Eles dizem, pastor, esse homem trabalhou incansavelmente na obra do Senhor. Dirigiu o culto, ensinou na escola dominical, nós tínhamos uma congregação a alguns quilômetros daqui, ele ia a cavalo na congregação de manhã, à noite ele estava no culto, se preocupava com o ensino, extremamente zeloso. Irmãos, não foram nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que eu cheguei na casa desse homem para levar ceia, para visitá-lo. Semana retrasada eu estive lá. A situação dele é deplorável. Parte da orelha já fora comida, os olhos, essa parte dos olhos, nariz, parte da boca. É deplorável a situação. E todas as vezes que eu chego lá e chamo pelo nome dele, ele me atende no portão dizendo, pastor, eu estou orando pela nossa igreja. Eu estou orando pela igreja no Brasil inteiro. Eu me lembro de cada irmão daquela igreja. E nesses 6 anos, irmãos, eu nunca ouvi uma queixa desse homem. Nunca ouvi uma queixa desse homem. Sempre Deus é bom, eu tenho orado pela nossa igreja. E eu tenho dito para os irmãos, nós muitas vezes somos arrogantes e prepotentes, principalmente nós. Eu peço escusas aqui ao meu irmão Jefferson. Muitas vezes isso, às vezes pode tomar conta do nosso coração se nós não tomarmos cuidado, que é o ego elevado. E acharmos que o sucesso da igreja, que o crescimento da igreja, que o crescimento da obra do Senhor, que as coisas têm fluído por causa do nosso talento, da nossa capacidade oratória, da nossa capacidade de pegar um texto e destrincharmos ele, da nossa capacidade organizacional. Muitas vezes nós achamos que o sucesso da igreja está atrelado a isso. E quantas vezes Deus tem usado anônimos, joelhos anônimos, orações anônimas, para manter a sua obra de pé.
Essa mulher não era mais famosa, na verdade ela vivia no anonimato, mas ela se manteve fiel e no tempo em que ela fora requerida, ela se mostrou disponível para o Senhor e para as pessoas que precisavam. Talvez você não é a pessoa mais conhecida dessa igreja. Talvez o ministério que o Senhor te deu aqui não seja o mais notório, talvez seja o mais simples. Mas Deus tem usado a sua vida para um propósito maior e você precisa, dia após dia, se disponibilizar. Como igreja, então, nós não precisamos simplesmente buscar notoriedade. Esse não é o nosso papel, nós precisamos buscar fidelidade ao Senhor. Deus não está preocupado com visibilidade, Ele procura pessoas disponíveis. Os dons carismáticos do Senhor, do nosso Deus, não estão atrelados às estruturas institucionais. Eles são presentes de Deus a pecadores regenerados. Homens e mulheres que muitas vezes não têm os seus nomes lembrados, que não são mencionados, mas que são fiéis ao Senhor. Uda se mostrou disponível. Ela se manteve fiel em tempo de crise, é um paradigma para nós somos chamados a nos manter fiéis. Ela se mostrou disponível, nós precisamos ser disponíveis, estarmos disponíveis, trabalhar e servir ao Senhor em todo o tempo, abrir o nosso coração, abrir a nossa casa se preciso for, abrir as portas do nosso carro, não é verdade? Carregarmos os nossos irmãos, darmos carona, não é? Nosso tempo está corrido, só eu ia contar aqui uma pequena experiência de um irmão que orou a Deus para que Deus lhe desse um carro, e ele colocou um adesivo no carro, esse carro pertence ao Senhor, mas não pertencia a nada, porque ele não tinha condição e coragem de dar carona para os irmãos que moravam do lado da casa dele, porque ele dizia que ia sujar o carro, não é? Às vezes acontece isso, né? Fato é que essa mulher se mostrou disponível, mas em terceiro e último lugar, para a gente chegar à conclusão da nossa reflexão, meus irmãos, sem tomar muito tempo de vocês, Uda se manteve fiel, Uda estava disponível, isso é um paradigma para nós, mas em terceiro e último lugar, quando ela foi consultada acerca das palavras do livro que foram achados, Uda deu a correta e completa interpretação das palavras que estavam contidas naquele livro. Então, em terceiro lugar, Uda entende que a função profética é a interpretação fidedigna das Sagradas Escrituras. E como igreja, nós também precisamos sermos, ou como igreja a igreja precisa ser uma boa e fiel intérprete da palavra de Deus. Por que Uda é paradigma em terceiro ponto? Porque ela entendeu o que é a função profética. Interpretar as Sagradas Escrituras da maneira correta. A igreja também possui essa responsabilidade. Você, jovem, você, irmã da SAF, você da UPH, conselho, pastor, nós sabemos disso. O nosso chamado, meus irmãos, não é inventar roda. O nosso chamado não é olharmos para este livro e buscarmos uma palavra que ninguém nunca tenha pregado ou encontrado, como se nós fôssemos especiais. A nossa função é olhar para este livro e interpretá-lo da maneira correta para a edificação do corpo. Pensem comigo, a palavra de Deus voltava ao centro daquela nação. Anos e anos de abandono. O livro fora esquecido, mas agora o encontraram. Quando as palavras foram lidas, geraram comoção, mas aquelas palavras precisavam ser interpretadas. E talvez a pergunta que nós nos fazemos é, por que é que a palavra precisava ser interpretada? Porque, pensem comigo, Josias ouviu as palavras. Ele entendeu as palavras. Tanto é que ele chorou e rasgou as suas vestes. Por que então que ele precisa consultar alguém? Muitas vezes isso aqui foge da nossa mente, meus irmãos. Mas, possivelmente, este fora o primeiro contato de Josias com o livro da lei. Possivelmente, esse fora o primeiro contato deste homem com o livro da lei. Porque, diferente de muitas crianças judias, o seu lar foi tudo, menos um berço de aprendizado sobre o povo de Deus e sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Ele não fora catequizado. Essa é que é a palavra que nós podemos usar. E ele fica alarmado porque aquelas palavras foram como flechas em seu coração. E ele identifica rapidamente que elas se referiam ao seu próprio povo, mesmo nunca tendo-as ouvido. Josias se espanta. E ele então diz, como aquele homem que voltava de Jerusalém, não é? O eunuco, eu preciso de alguém que me explique essas palavras. E ele manda consultar Uda. E quando Uda recebe a comitiva, meus irmãos, Uda não faz absolutamente nada além daquilo que um profeta deve fazer. Uda interpreta a palavra pela própria palavra. A igreja é chamada a continuar desempenhando o seu ministério profético de interpretar a palavra de Deus.
pela própria palavra. O que é profeta? Se vocês me perguntassem essa noite, o que é profeta? Profeta é um bom intérprete da palavra de Deus, que comunica a palavra de Deus no entendimento claro para as pessoas. Repare, meus irmãos, como Uda começa a sua resposta. No verso 24, nós não chegamos, mas se você olhar para o verso 24, Uda diz assim: assim diz o Senhor. É o que diz o verso 24 do capítulo 34. O que temos aqui, meus irmãos, é a correta interpretação da lei. Não é achismo, não é alguém simplesmente dizendo, talvez, eu acho, assim diz o Senhor, e derrama sobre aquela comitiva um monte de coisas da sua própria cabeça. Quando ela diz, assim diz o Senhor, o que ela está querendo dizer é, Deus tem dito isso desde muito antes. Há muito tempo atrás o Senhor tem dito o que aconteceria a essa nação. Porque o ministério profético não é futurista, é apenas a correta leitura das sanções da aliança. O que é ser profeta? Interpretar a palavra de Deus, interpretar as Sagradas Escrituras. Eles perguntam, Uda, o juízo virá? E ela diz, sim, virá. E por que virá? Porque na teologia da aliança, ela recorre a Deuteronômio capítulo 28. Na teologia da aliança, Deus disse ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida, que tanto bênção como maldição eram condicionais. Tanto bênção como maldição eram condicionais. Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, se ouvires a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Mas o mesmo texto, capítulo 28, versículo 15 de Deuteronômio diz, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão essas maldições. O que Uda está fazendo então não é adivinhar o futuro. O que Uda está fazendo, meus irmãos, é mostrando para o rei Josias, para a comitiva e para toda aquela nação que a história de Judá não é aleatória, a história de Judá é pactual. O que ela faz é, vocês quebraram a aliança com o Senhor. O diagnóstico da realidade, o anúncio das consequências da aliança é uma resposta divina ao pecado de vocês. Ser profeta de Deus então é isso, meus irmãos. Alguém diz assim, pastor, não, porque o profeta, ele é aquele que vai adivinhar o futuro. Que futuro? A Bíblia já nos revela o futuro, meus irmãos. A Bíblia nos diz que se nós obedecermos a Deus, andarmos os seus caminhos, a nossa vida será uma vida comum, teremos dificuldades, mas gozaremos da paz do Senhor. Ao passo que se abandonarmos o Senhor, a nossa vida será difícil, passaremos por caminhos que talvez não precisávamos passar. Mas um bocado de gente fica atrás de revelações futuristas, novas, como se a Bíblia não fosse suficiente. E eu tenho uma palavra para você aqui essa noite, se essa é a sua condição. Se esses 66 livros não te convencerem do passado, presente e futuro, palavra de homem algum poderá convencer o seu coração. Não, porque alguém em tal lugar, tem muito isso, da região onde eu venho, lá tem uma pessoa que é usada de forma especial por Deus. Quando alguém diz que alguém é usado da forma especial por Deus, eu entendo que é uma perfeita pessoa no sentido de interpretar bem as Escrituras. Porque se não for, meus irmãos, não tem nada de especial. Não, pastor, mas ela interpreta aquilo que está na Bíblia. Bom, então não precisa, porque se já está na Bíblia, não precisa. Se o profeta diz algo que não está em consonância com a Escritura, então o apóstolo Paulo diz, seja anátema aquilo que não está em correlação com a Escritura. Mas se ele diz o que está na Escritura, então nós não precisamos de novas revelações. Não é verdade? O que Uda faz então é dizer, gente, olhe para o passado. O que vocês estão experimentando é consequência da quebra da aliança. O juízo virá. A história de vocês é pactual. Vocês quebraram a aliança com o seu Deus. E aqui está um ponto interessante que nós precisamos pensar, irmãos. Nós iniciamos e estamos sob a nova aliança com Cristo, e por Ele somos guardados e protegidos e mantidos pela sua poderosa mão. Mas ao mesmo tempo Ele nos chama para uma vida de santidade. O nosso calcanhar de Aquiles presbiteriano talvez seja a ideia de que a eleição divina, de que a predestinação nos dá liberdade para que, uma vez reconhecendo Cristo como Senhor, vivamos a nossa vida despretensiosamente. Mas quando nós olhamos para a carta aos Efésios, Paulo diz,
Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Isso quer dizer que a nossa vida ainda precisa ser uma vida de obediência. A nossa vida ainda precisa ser uma vida de obediência a Cristo. O que Uda faz então, para a gente fechar esse bloco, é olhar para a Escritura e a interpretar corretamente. É tomar aquele livro nas mãos e dizer, é a palavra do Senhor. E tudo que está acontecendo, gente, é resultado do passado, do que nossos pais cometeram, do que nós estamos cometendo. Existe uma sanção de Deus, o juízo virá sobre nós. Ser profeta de Deus é isso. Se na sua igreja a palavra está sendo aberta, está sendo pregada com fidelidade, há profetas nessa igreja, há mestres nessa igreja. Olhemos para o nosso Cristo em seu ministério e missão. Um dos 3 ofícios de Cristo é justamente o ofício profético. Embora sendo a palavra encarnada, a última e definitiva revelação de Deus, este Cristo se apropria da palavra o tempo inteiro como verdadeiro profeta durante a sua trajetória. Na tentação no deserto, Jesus vai responder a Satanás, está escrito, citando o livro de Deuteronômio. Quando no início do seu ministério ele está pregando na sinagoga e lê o livro do profeta Isaías, ele diz, hoje se cumpriu as escrituras. Meus irmãos, quando ele está em debate com fariseus, em muitas vezes ele diz, não lestes o que está escrito? Não lestes o que está escrito? Na purificação do templo ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ao falar de sua missão e morte, ele se refere a Mateus 26, 24, dizendo como está escrito, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores para ser crucificado. No momento da prisão, ele diz, para que se cumpra as Escrituras. Na cruz, Jesus age para que a Escritura seja estritamente cumprida, e após a sua ressurreição, enquanto ele caminha com os discípulos no caminho de Emaús, ele diz, o nosso coração ardia enquanto ele falava, Jesus expunha as escrituras, começando pelos profetas, passando pela lei, e expondo toda a palavra. Jesus era um amante da palavra, ele era o profeta por excelência. Portanto, irmãos, como igreja, como MP, como sociedade, nós não precisamos de coisas novas, nós não precisamos de coisas espetaculares. A bem da verdade, irmãos, alguns de nós, mesmo depois de muito tempo de caminhada, nos surpreenderíamos com o conteúdo da Bíblia se nós nos debruçássemos sobre ele seriamente. Nós não precisamos de coisa nova. Para que essa UMP continue sendo fortalecida e fortificada, para que essa igreja continue sendo fortalecida e fortificada, o que nós precisamos é mantermos a nossa fidelidade à palavra do Senhor. Uda então como profeta, aponta para a aliança, as consequências da aliança, mas como verdadeiro profeta, ela também aponta um caminho de redenção. Ela diz, para a nação, para o templo, juízo. Mas porque Josias se arrependeu, rasgou as suas vestes, se quebrantou diante do Senhor, esse mal não acontecerá nos seus dias. Deus preserva Josias, por causa da sua atitude de arrependimento. E aqui vai uma palavra de esperança para nós. Sendo profeta de Deus aqui essa noite, não por mim mesmo, pela palavra. É possível que, assim como Josias, nós estejamos vivendo em meio a um período difícil, de que talvez a nossa geração e o nosso tempo sofra as consequências do seu abandono para com Deus. É possível, meus irmãos, que nós sejamos parte de uma geração que sofrerá as consequências do abandono da palavra, como já temos observado. Mas olhando para a palavra de Deus, eu quero dizer para você essa noite que mesmo assim, é possível que individualmente, dentro dessa macro história, Deus nos dê livramento, se nós nos arrependermos e nos dobrarmos diante dEle. Então nós somos chamados a remar na contramão do mundo. Somos chamados a continuar e a nos mantermos fiéis ao Senhor. Nós individualmente precisamos ter esse comprometimento, lealdade e fidelidade. Uda não é então, concluindo, apenas um exemplo feminino a ser seguido. Uda é, acima de tudo, um exemplo eclesiológico. Ela representa o paradigma da igreja como guardiã da palavra, intérprete da aliança e voz profética no mundo. Como igreja nós somos isso. Como igreja, sejamos fiéis, acessíveis, conhecedores e bons intérpretes da Escritura, para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo Jesus e da sua bendita salvação. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando essa igreja, fortalecendo a nossa OMP, abençoando este conselho e derramando toda sorte de bênção sobre a vida de vocês. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. Muito obrigado pelo privilégio de meditarmos na tua santa Escritura.
Te pedimos, ó Deus, que esta palavra, como fora suplicada ao Senhor no início dessa reflexão, encontre guarida no nosso coração. Ó Deus, que nós sejamos a exemplo desta mulher, que era pecadora como nós, ó Deus, mas que decidiu manter-se fiel ao Senhor em tempos de crise, que nós tenhamos em mente que mesmo em meio ao mundo totalmente entregue à apostasia e ao pecado, somos chamados a ser diferentes. Que nós, Deus querido, busquemos acima de tudo a fidelidade ao Senhor, sejamos acessíveis àqueles que mais precisam, que não busquemos coisas grandes demais, extraordinárias demais, que a notoriedade e a fama não seja, ó Deus amado, aquilo que mais move o nosso coração, mas que acima de tudo, ó Deus, sejamos bons intérpretes da Tua palavra, anunciando o Teu reino até que Cristo venha para buscar a Tua igreja. Abençoe a OMP, toda a diretoria, abençoe essa igreja, abençoe todo o conselho. Te louvamos pelo Ministério de Louvor de Nova Brasília, te agradecemos, ó Deus, por este culto nessa noite. Obrigado por reservar este tempo para a nossa instrução e para o nosso crescimento espiritual. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Devolvo a palavra a quem é direito. Obrigado pela oportunidade. Irmãos, nós estamos quase chegando ao final do culto dessa noite. E eu vou convidar a igreja a se colocar de pé e o Ministério Adorarte estará cantando juntamente com todos nós o hino Mocidade Presbiteriana, número 382 do nosso inário. Som. Somos jovens no mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que teremos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas. Jesus, temos que dizer a nosso filho que somos da cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo sangue libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que a solução de tudo está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunhas de
Irmãos, aí de pé nós estaremos fazendo a oração final. Eu vou pedir a Patrícia, que é vice-presidente da Federação de Mocidades do nosso presbitério e também presidente da nossa sinodal, para que esteja fazendo a oração final. E eu vou pedir ao pastor Jefferson para que venha aqui na frente e esteja petando a bênção. Logo em seguida, nós cantaremos o tríplice amém. Santo Deus, amado Pai, digno és, Senhor Deus. Muito obrigado por estarmos aqui em Tua casa, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que sejamos nós fiéis intérpretes da Tua mensagem, Senhor Jesus. Que sejamos propagadores, Senhor Deus, dessa verdade, dessa boa nova, onde quer que estejamos. Ó Pai, esteja abençoando esta mocidade, esta igreja. Dê força e ânimo a cada um desses jovens, Senhor Deus, e todos os jovens espalhados pela face da terra. Aqueles que, de fato, escutam a Tua mensagem, aprendem com ela, Senhor Jesus, e praticam a Tua palavra. Que sejamos nós estes, Senhor, que praticamos o Teu querer, Senhor Deus, seguimos os Teus passos. Esteja nos abençoando e nos guardando, pois somente Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória e todo louvor. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo perdão e pela verdade revelada a nós. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A amada igreja pode se sentar e nós estaremos ouvindo o pós-lúdio com o Ministério Adorarte. Antes de cantarmos esse último cântico, queremos agradecer mais uma vez a diretoria desta mocidade que nos convidou. Agradecemos o pastor Jefferson, o conselho da igreja que aceitou prontamente. Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez. Me lembro da última vez que estive aqui, né? Estivemos aqui, não sei quantos daqui estiveram, mas eu estive com essa equipe. Gente, nos serviram um cappuccino gelado ali atrás que foi, ó, dos deuses. Muito obrigado. Né? Às vezes, eu não vou me lembrar quem pregou aquele dia, mas do cappuccino eu não esqueci. Tá bom, meus irmãos? Desculpa, pastor, mas eu não tinha como não falar. Tá bom? Vamos cantar esse cântico Redenção. Esse cântico, irmãos, ele conta a história da nossa vida. Ele conta a história da minha vida. Ele conta a história da vida de cada um de nós. Porque fomos lavados, fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou.
graça e paz nos revelou. Mais uma vez, vivo hoje, estou aqui. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Dele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entrega, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entrega, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entrega, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entrega, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Louvado seja Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela redenção concedida a nós em Jesus.